Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa sexta aula de gestão de projetos. O planejamento da aula de hoje é terminar o capítulo 2, terminar de abordar os processos do PMI. Aula passada a gente iniciou com os processos de iniciação e planejamento. Hoje a gente vai dar uma revisão rápida sobre isso e começar a abordar os processos de execução, monitoramento e controle e encerramento. Só lembrando a vocês, né, na próxima aula, dia 14, segunda-feira, vai estar planejado um teste valendo 10 pontos. Eu estou dando um prazo de uma semana aí para evitar mal entendido. É um teste de múltipla escolha, abordando aí os capítulos 1 e 2. De certa maneira, forçando você a dar uma olhada nessas aulas, dar uma lida, tirar dúvida, né? Qualquer dificuldade na realização desse teste, me chama lá no WhatsApp, me liga, manda e-mail, tá? Então vamos caminhando juntos aí. Só relembrando que a gente está terminando, se Deus quiser, na aula de hoje, o capítulo 2, que trata do PMI. E o PMI, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é muito conhecido no mundo inteiro, que ele publica, né, tem os direitos autorais do PMBOK, que é o livro mais difundido em gestão de projetos no mundo. E, na verdade, a gente se prontificou a fazer um resumo, né, da sexta edição, a edição que está tendo certificação, que está tendo hoje a validação no mercado aí, em 3 grandes áreas: ciclo de vida de um projeto, as áreas de conhecimento e os processos. Então, a gente já abordou ciclo de vida, já abordou as áreas de conhecimento e já abordamos 2 desses processos iniciais, né? Bom, ciclo de vida é que o projeto tem início, meio e fim. E o foco de ciclo de vida do PMBOK é você lembrar que um projeto tem fases. Eu nunca encaro um projeto como um bloco monolítico, né? Eu encaro por fases. Cada projeto tem as suas especificidades de fases. Se eu estivesse falando de uma construção civil, eu tenho lá fundação, laje, tem toda uma sequenciamento de fases. Se estiver falando de um projeto de desenvolvimento de software, eu tenho levantamento de requisitos, tem análise, tem projeto. Então, são essas fases que são interdependentes. Dentro dessas fases que a gente vai estar trabalhando esses processos. Só relembrando, as áreas de conhecimento, sob a visão do PMBOK 6, são 10 áreas. O foco aqui do PMI sobre essas 10 áreas é que um gerente de projetos deve ter habilidades e competências nessas 10 áreas. Tem que entender um pouco de planejamento de recursos humanos, planejamento de cronograma, de custos, qualidade. Tem que ser um bom negociador com os stakeholders, né? Tem que ser um motivador, apaziguador da sua equipe. Tem que ter competências, aquisições de materiais, de software, de hardware, né? E o mais importante da abordagem dessas áreas de conhecimento é a necessidade de você ver isso aqui como uma harmonia, uma coisa só. Definido o escopo, que é a abrangência, fronteiras do meu projeto, existe uma interdependência muito grande. O que quer dizer com isso? O cronograma em função do escopo, o custo em função do escopo, a quantidade, qualidade da mão de obra especificada em função de escopo, os critérios de comunicação, o que eu tenho que adquirir, os stakeholders envolvidos, né? Então, a mensagem aqui que a gente está revisando é que você deve visualizar essas áreas de conhecimento como altamente interdependente. Isso aqui é como se fosse uma engrenagem, tá? Sobre os processos, que é o foco da aula de hoje, né? Terminar a execução, monitoramento e encerramento. Cada fase do projeto é executado os processos com o objetivo de produzir o resultado daquela etapa. Você tem uma etapa, é construir um telhado. O delivery que eu espero é o telhado, pronto. Se eu tenho uma fase, análise de um projeto de desenvolvimento de um software, o delivery que eu espero são os diagramas lá da UML, né, caso de uso, classe, que foi combinado como padrão lá do meu projeto, né? Então, o objetivo é desenvolver esses processos dentro de cada fase. Nós comentamos aí, já a aula passada, iniciação e planejamento, uma revisãozinha rápida. No processo de iniciação, eu consigo autorização do projeto, meu projeto foi escolhido, né? Eu tenho que ter um alinhamento perfeito de todos os envolvidos no projeto, tá?
É aqui que eu consigo comprometimento, formalizo o início do projeto e tem como atividades importantes estudo de viabilidade e elaborar aí o termo de abertura, que a gente chama do Project Charter. Tá? Aqui são ações envolvidas na iniciação. É o begin, é o start. Ó, meu projeto foi eleito como prioridade. Né? A parte de planejamento, com certeza que é a parte mais importante do meu projeto. É aqui que nós vamos trabalhar a parte de custo, de cronograma, de planejamento. E basicamente a gente vai estar usando 3 ferramentas, o WBS, um diagrama da WBS, né? Work Breakdown Structure. Ele mostra a contribuição da parte no todo. O objetivo é mostrar o escopo. Pode ver aqui, no projeto dessa casa, usando esse WBS, não vai ter piscina. Até onde que eu tenho que detalhar o meu WBS? Até onde eu estiver pensando no processo de execução. Eu só detalhei a elétrica aqui para dar um exemplo. Estou pensando em terceirizar a tubulação para uma equipe, ter fiação para outra equipe e acabamento, que é a caixinha, disjuntor, uma interface externa da parte elétrica, né, com outra equipe. Os sinônimos de WBS são EAP, Estrutura Analítica de Projeto, WBS, e o EDT, Estrutura de Decomposição de Projeto. Um WBS pronto, ele facilita outros gráficos, como o gráfico de Gantt, né? Agora é importante frisar, o WBS, o foco é escopo, né? Característica do WBS, permite a contribuição dos pacotes no projeto principal, permite o direcionamento das equipes e das responsabilidades. Eu consigo visualizar que tipo de mão de obra que eu vou ter em cada atividade. Agora, presta atenção, ele não resolve todos os meus problemas de projeto, tem muitas desvantagens. Não diferencia prazo nem duração e não mostra interdependência. Não é porque uma caixinha está maior do que a outra, uma vem antes da outra, não mostra sequenciamento e também não mostra duração. Né? Para isso eu tenho os gráficos tipo Gantt, diagrama de PERT, para cumprir esses objetivos. Só lembrando, então, o diagrama WBS é uma das ferramentas que a gente usa de planejamento, segundo as orientações do PMI. E logo depois vem o diagrama de Gantt. Né? Esse sim, efetivamente, ele é 100% utilizado, a cara do diagrama de Gantt, feito lá no Microsoft Project. Lembrando que nós vamos usar o Gantt, o DOT, não, vamos usar o Open Project. Tá? São tantas ferramentas de software livre aí, e o que mais se aproxima do Microsoft Project é o Open Project, já vou estar disponibilizando ele para vocês daqui a pouco. Ele mostra as atividades numa escala de tempo. Então, sempre que você lembrar no diagrama de Gantt, você faz a percepção de atividades numa escala de tempo. Ó, diferente do WBS, aqui mostra a interdependência. O que significa essa caixinha aqui, fundação? Só pode iniciar depois que terminar o preparo. Mostra toda a interdependência. O tamanho aqui mostra prazo. Está demorando aqui 2, 4 dias úteis, porque está marcando aqui a primeira coisa que a gente faz no projeto de um dimensionamento qualquer, é marcar sábado, domingo, feriado, os dias que eu não vou trabalhar. O diagrama de PERT, ele é background feito a partir do diagrama de Gantt. Para projetos maiores, só o diagrama de Gantt ele começa a ficar um pouco confuso, por isso tem o diagrama de PERT que a gente explicou lá passada aí. Bom, não vou me inventar a moda não. Eu fiz a iniciação do meu projeto, consegui a parte de autorização, fiz o planejamento, o diagrama de Gantt, o diagrama de planejamento do meu projeto, né? Fiz a estimativa de custo, de prazo. O que eu vou fazer na execução? É arregaçar a manga e botar em prática tudo que eu planejei. Presta atenção. A execução tem que ser o mais fiel possível, fidedigno possível ao que você planejou. Porque logo depois vem monitoramento e controle, né? Então a execução é a terceira fase aqui, o terceiro processo do PMI, terceiro processo do PMBOK, execução. Materializa tudo que foi planejado anteriormente. Qualquer erro cometido nas fases anteriores fica evidente durante essa fase. Grande parte do orçamento e do esforço do projeto são consumidos nessa fase. Isso aqui dá muita confusão, mas de uma maneira geral, na grande maioria dos projetos, né, a execução é onde eu consumo mais recursos. Imagina executar um prédio, executar um avião, executar um software, né, o desenvolvimento que eu estou comentando. Normalmente é a fase que demanda mais esforço. Então não vamos complicar, não. Eu vou executar o que eu planejei. Porque imediatamente, quando eu iniciar a execução, presta atenção, imediatamente eu vou
fazer o monitoramento e controle, para garantir que os objetivos sejam alcançados através do monitoramento e mensuração do seu progresso, tomando ações corretivas e proativas. Por isso que imediatamente iniciou-se a execução, eu tenho que começar a monitorar. Eu não posso esperar terminar aquela fase para falar, por exemplo, a construção do telhado está ruim, desmancha esse telhado todo. Eu não posso chegar lá na fase de análise do meu projeto de software e falar, esses diagramas estão todos errados, caso de uso, classe, né? Eu tenho que acompanhar o dia a dia, validando cada progresso, né? Através de ações corretivas e proativas. E não no final chegar lá e condenar, né? O objetivo do controle é comparar o status atual com o status previsto no seu planejamento, tomando ações corretivas em caso de desvio. Então é um processo muito importante, né? Porque é comum a gente ver, eu estou com um projeto atrasado 257 dias. Poxa, a certeza é que ele atrasou um dia de cada vez. E você não fez nada, tentei e tal, né? Mas houve uma conivência com esse processo. Muito provavelmente, se houvesse uma parte de monitoramento e controle, esse projeto já teria que ter sido abortado, né? Uma empresa organizada, numa estrutura de gerenciamento de projetos, ela não é conivente com atrasos aí de 100%, 200% do seu planejamento, né? Alguma coisa já está errada desde o início, tá? Por isso que a gente comenta, esses relatórios do Standish Group, o relatório do Chaos Report, as estatísticas de aborto de projeto não diminuem. Em torno de 30%, 35% dos projetos de desenvolvimento de software no mercado internacional, americano especificamente, são abortados. Empresas que têm um processo de desenvolvimento bem orientado, bem acurado, às vezes é melhor interromper do que ser conivente, né? Interromper as perdas, né? Stop loss, né? Interromper as perdas. É melhor do que ser conivente empurrando isso. Esse negócio de empurrar 200 dias, 300 dias, estourar orçamento em 200%, cronograma em 300%, são empresas que não existe uma estrutura gerencial. Existiu foi conivência desse processo aí. Bom, e finalmente o processo de encerramento, né? Lembra, o projeto tem que ter início, meio e fim, startou bem lá no início, o comprometimento, acordo das partes interessadas, se elege o gerente, coisas do tipo. Em algum momento eu tenho que encerrar. Obrigatoriamente eu tenho que encerrar, senão não é um projeto. Presta atenção, o projeto de software existe um equívoco muito grande. Muitas vezes na minha vida profissional eu tive dificuldade de encerrar um projeto. Porque se confunde muito, principalmente a parte do usuário, o que é desenvolvimento e o que é manutenção. Eu coloquei um sistema no ar, um módulo no ar, ele tem ali alguns dias de teste, né? Mas logo depois que ele entrou no ar, começa o processo de manutenção. Por isso que o delivery, né, o produto entregue, é importante ter um encerramento. Por isso que a gente trabalha por módulos. O desenvolvimento de um projeto de sistema de informação de uma empresa não é uma coisa monolítica. Toma aqui um RP, tem 50 módulos financeiro, administrativo, contábil. Não é assim que funciona, né? A gente fragmenta isso em subprojetos e tem entregas parciais, né? O objetivo é avaliar o resultado do projeto junto com o cliente patrocinador. Claro que como engenheiro, não é porque é engenheiro de software, eu tenho que arquivar os cronogramas, documentos, aceites, né? Tudo que foi definido como escopo, a evolução, as alterações, como qualquer projeto de engenharia, né? Encerramento de contrato e encerramento administrativo também. Toda a parte manual, e-mails, tudo que serviu como documentação para a gente estar desenvolvendo e apoiando, né? Tem que estar documentado sobre esse processo aí, né? Então, da mesma maneira que eu tive iniciação lá atrás, eu tenho encerramento, né? Da mesma maneira que eu tive iniciação, eu tenho encerramento. Obrigatoriamente, o projeto tem início, meio e fim, tá? Tem mais algumas observações a fazer aqui, principalmente dentro dos processos aí, né? A fase de iniciação normalmente me consome menos esforço, reuniões pontuais, alinhamento de expectativa dos interessados, definição de recursos, gerentes, alguma coisa do tipo, aceite formal, mas o recurso mesmo é pequeno. O planejamento, onde eu tenho que fazer o dimensionamento de cronograma, de prazo, e usar as ferramentas case, diagrama de Gantt, ele começa a consumir um esforço, né? Que eu tenho um gráfico na dimensão tempo, esforço, começa a consumir um esforço maior.
E olha que a gente comentou, como regra geral, a execução que nos consome mais esforço. Presta atenção, o controle, assim que eu começar a executar, obrigatoriamente, monitoramento e controle, que é a quarta fase lá dos processos do PMBOK, ele tem que ser startado. Né? E à medida que eu vou terminando, meu esforço vai diminuindo e finalização aí, o término do projeto tende a ter um esforço bem menor. Ferramenta que a gente usa, independente qual seja, ela nos apoia bastante no planejamento, com aquelas ferramentas de Gantt, PERT, por aí vai, e a fase de controle também, para ficar comparando o que foi executado com o que eu havia planejado. Para mim é importante que você entenda que controlar é simplesmente olhar o que você conseguiu executar em função do que você planejou. Tá? Ô, gente, só relembrando aí, essa nossa sexta aula estava planejada para hoje, dia 10, 11, né? E a nossa avaliação, nosso primeiro teste, valendo 10 pontos, tá para segunda-feira, dia 15. E é um teste de múltipla escolha. Eu estou dando um prazo de uma semana. Então, a aula de dia 15 vai estar disponível para vocês esse testezinho de múltipla escolha, tá? E as dúvidas, pode postar no grupo, entrar em contato, alguma coisa que vai, né? Mas esses 10 pontos é para começar a obrigar vocês a se aproximarem das aulas, do conteúdo, baixar apostila e por aí vai. Lembra que já está disponível a nossa apostila tanto no Canvas quanto no Aluno Online. E já está disponível a proposta de cronograma. Então, essa proposta, ela está lá, dia 14, segunda-feira. Vai ter um testezinho que começa a estar disponível a partir das 7 horas da noite, tá? É importante me dar um retorno, foi tranquilo, não foi, não conseguiu abrir, né? Vamos ver as dificuldades. E muito obrigado aí. Um abração.